Hoje vai ser rápido o culto, mas eu creio que vai ser um culto abençoado. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Por enquanto nós vamos ler o versículo 38. A você que nos acompanha através das redes sociais, do Facebook, do YouTube, e vamos hoje meditar na palavra no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 38. A você que nos acompanha através do Facebook, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito no canal da igreja, e compartilha para que outras pessoas também sejam alcançadas e que a palavra de Deus alcance muitas pessoas. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga me ajude. Ó, todos acharam que tem isso. Então vamos lá. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Coloque a mão sobre a palavra, sobre o seu coração. Peça para Deus falar contigo neste momento. Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, e que essa palavra ela seja, meu Deus, implementada, imprimida sobre o nosso coração. Assim, meu Deus, como aconteceu naquela época, que desceu fogo do céu, fogo do Senhor, que não seja diferente hoje. Que o fogo santo do Senhor caia, arda sobre o nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus. Pois, meu Deus, aqui estamos na tua dependência e já pedimos, fala com o Senhor. Agora fala conosco, Pai. Continua falando com o teu povo e que nós venhamos ter os nossos ouvidos ensinados para ouvir e obedecer a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Todos digam amém. Pode se assentar, igreja. Tome o seu assento. Meus queridos e amados irmãos, este acontecimento muito difícil para o povo de Israel, que aconteceu nessa época, nesse determinado texto. Aqui que você não está entendendo, que eu só li um versículo, que é onde nós lemos que caiu o fogo do Senhor, fogo do céu. Mas a nação de Israel, o povo de Israel, pastor Neto aqui, esse povo ele estava passando por um momento terrível. Ele estava passando por um momento caótico nas suas vidas. Ele estava passando por um momento muito difícil, que atingiu todas as esferas do país, ou seja, todos os setores do país. Esse momento que esse povo estava vivendo, mas atingiu principalmente a economia do país. Por quê, pastor? A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia ela vai nos relatar que Israel ele ficou 3 anos e 6 meses sem chuva. 3 anos e 6 meses sem chuva. Quanto tempo? Isso mesmo. Agora eu quero que a igreja, o povo aqui, vocês, imagine uma cidade, um país que vive, por exemplo, da pecuária, da agricultura, da lavoura, do gado, né? Fica 3 anos e 6 meses sem chuva, vive do plantio,
nosso país, no lado do Nordeste, do extremo agreste, tempo de seca é extremo. Não dá nada, não tem nada. Deu umas épocas que você já viu falar do programa aí do governo que era que falava sobre emergência, né? Que dava ali alimento para o povo, porque não chovia, e quando não chovia, não tinha nada, não tinha sustento, não tinha água. Para as pessoas para beber água, tem que carregar galões, carro-pipa, fornecia. Então, igreja, aqui no país que vivia da agricultura, da pecuária, do gado, da lavoura, estava sem nada por 3 anos e 6 meses. Quanto tempo que não chovia lá? 3 anos e 6 meses. Não tem como plantar. Se não tem como plantar, também não tem como colher. Né? Como é que você vai plantar numa terra que mais de 3 anos, 3 anos e meio não chove? Não tem como. Porque você sabe que não vai dar nada. Porque a terra ela só dá o seu fruto quando ela está o quê? Molhada. Então, não tinha pasto para os animais. Os animais também o quê? Acabaram o quê? Emagrecendo e posteriormente o quê? Morrendo. Israel, a nação, o povo estava vivendo em uma grande miséria. O povo que se dizia o povo de Deus estava passando por esta situação. Então tudo estava comprometido. Tudo estava comprometido. O plantio estava comprometido, a colheita estava comprometida, a lavoura, né? Tudo estava o quê? Comprometido, porque não tinha. E quando não tem água, não tem chuva, o que vai prosperar? As doenças. As doenças. Porque se não tem água para o alimento, para a higiene, essas coisas aqui, o que vai vir? As doenças, as enfermidades, problemas. Vai vir na vida de todo o povo. De todo o povo. Então tudo estava comprometido. A colheita estava comprometida. O povo estava em miséria. Então, meus queridos, querida igreja, aqui Elias, ele vem para orar para o povo. Ele vem para orar para o povo, porque aqui nós sabemos quando tem ausência de chuva. Quando tem ausência de chuva, a situação é caótica. Então vai trazer muitas enfermidades, muitos problemas, muita dor. Então, Deus dá uma ordem para o profeta. Aí depois vocês podem ver em casa, com isso, que você vai ver. Deus dá uma ordem para o profeta ir orar pelo povo, pela nação. Porque não tinha chuva. Não tinha chuva naquele país. Então aqui, se há chuva, o que vai ter? Se vai ter chuva, a terra vai ser molhada. Então por isso que Deus manda o seu profeta ir orar, para que a chuva descesse. Porque se a chuva desce, vai molhar a terra. Sim ou não? Então se molhando a terra, vai ter o quê? A terra vai molhar, vai ter o quê? Plantio. O povo vai começar a plantar. Quem é do Nordeste vai entender. Quando chega o tempo da chuva lá, que chove e molha a terra, todo dia o povo se levantava, não sei hoje, mas se levantava cedo para fazer o plantio ali do milho, do feijão. A alegria vinha no coração do povo. Mas se não tem chuva, o povo padece, o povo chora. Então aqui a terra molhada pode se plantar. Se pode plantar, vai o quê? Poder colher. Sim ou não? Sim, vai poder colher. Também se chove, vai encher o rio, vai encher o açude, o poço, né? O gado vai fazer ter saúde, então o problema ali público ali vai cessar. Sim ou não? Sim. Vai cessar o problema.
que sem água você pode ver a falta de saneamento, essas coisas assim, tudo isso vai depender. Então, o povo ele estava precisando de quê, igreja? De chuva. O povo estava precisando de chuva. Porque se chover vai acontecer tudo isso. O povo estava necessitando disso. Então Deus faz o profeta ir até lá. Então, o povo estava precisando de muita chuva. Qual era a necessidade do povo de Israel? Chuva. E o que é que nós estamos necessitando, igreja? Nós estamos necessitando de chuva? Sim, nós estamos necessitando de chuva também, um milagre. Por exemplo, quando você vem na igreja, você tem uma petição, você fala com Deus, fala, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É chuva. Simboliza chuva na nossa vida. Então, é isso, precisando de chuva. O que você precisa, isso nós já sabemos, sim ou não? Quando você fala com Deus, você sabe o que você está pedindo, sim ou não? Nós sabemos o que nós necessitamos de coisa da nossa vida. Precisamos de milagre, de bênção, de vitória sobre a nossa vida. É isso que nós precisamos. Aí, mas, por exemplo, Deus ele trabalha com prioridades. Nós temos um Deus, igreja. Nós temos um Deus que ele trabalha com prioridade. Na Bíblia tem um versículo, e o João até leu aqui para nós, que em um versículo só resume todas as coisas. Um versículo. Ele leu aqui para nós, ele nem sabia que eu ia falar sobre isso. Mas ele leu para nós. Então, meus irmãos, esse versículo na Bíblia aqui, ele fala sobre prioridade e fala sobre necessidade. O povo de Israel estava precisando de quê? Chuva. Vocês estão na dúvida não, né? O povo de Israel estava precisando de quê? Chuva. A chuva é prioridade ou é necessidade? Necessidade. Mas nós temos um Deus que ele trabalha com prioridade. Então, vejamos aqui, o que ele nos diz nesse versículo. Ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é prioridade aqui nesse versículo? Buscar em primeiro o reino. Aqui nesse versículo, Deus ele está colocando como prioridade o quê? Vocês estão na dúvida. Nesse versículo, Deus está colocando como prioridade o quê? O reino. Agora, se nós olharmos para esse versículo, ele falou que não ia atender nas prioridades, na necessidade? Não. Ele está falando que todas as nossas necessidades, ele vai o quê? Ele vai fazer acontecer na nossa vida. O povo de Israel estava precisando de chuva. Elias sobe ao monte, o Monte Carmelo, aonde ele faz essa oração que nós acabamos de ler, versículo 38 do capítulo 18 de 1 Reis. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no... Quando Elias sobe ao monte para orar, e Deus pede para ir, ele faz um desafio. Mas quando ele chega no topo do Monte Carmelo, ele olha e ele depara-se com uma situação. Ele se depara com uma situação. E antes de ele orar, ele vai reparar essa situação. Que situação é essa, pastor? A prioridade. O altar de Deus estava destruído. O altar
estava o quê? Destruído. Então não adianta eu orar, eu pedir com o altar destruído, com o altar de Deus em ruínas. Eu não sei se vocês estão pegando, se vocês estão entendendo. Não adianta nós entrarmos aqui na igreja, não adianta eu, Senhor, entrar na igreja e dizer: Senhor, toca na minha casa, toca na minha família. Senhor, faz isso é ver tudo. Isso é o quê? Necessidade. Mas Deus, Ele é Deus de quem? O que é que Ele pede primeiro? Isso fala em restauração de altar. Se o altar de Deus ele está caído dentro de mim, primeiro eu tenho que restaurar o altar que está dentro de mim, que está destruído, que está caído. Eu tenho que ter vida de altar. Aleluia, Jesus. Então Elias ele pega e ele vai, pega as pedras e ele monta o altar, ele repara o altar de Deus primeiro antes de fazer a oração. Glória a Deus. Quando nós fizermos isso, igreja, aí as coisas as necessidades elas vão acontecer. Por isso, aqui a igreja não vive de campanha. A igreja não vive de campanha. Nós preferimos pregar a palavra para que você entenda a palavra, você passe a obedecer a palavra e as necessidades que você tem, Deus vem a suprir. Lógico que nós temos que fazer oferta. Lógico que nós temos que, às vezes, nós fazemos mal, porque às vezes nós ficamos tão desanimados, mas nós preferimos pregar o quê? A palavra, porque essa palavra ela entrar no teu coração e você fizer conforme ali está sendo escrito na palavra, então as necessidades que você precisa, ela vai acontecer na sua vida. Amém? Amém. Então, eu vou perguntar novamente: o povo de Israel, que de repente você esqueceu, o povo de Israel estava precisando de que, igreja? Chuva. Ele estava precisando de chuva, né? E se ele estava precisando de chuva, ele precisa de um porta-voz, sim ou não? E quem é o porta-voz do povo? O profeta. Ou o pastor, vamos dizer. Aí o profeta ele chega no monte lá. O povo precisava de chuva. Ele poderia orar. Ele poderia dizer: oh Deus, meu Deus, manda chuva. Manda chuva, Senhor. Ou ele poderia fazer como ele fez. Primeiro, a prioridade. O que é prioridade na tua vida? O que tem sido prioridade na sua vida, igreja? É as necessidades ou é o reino? É isso que nós temos que entender. É isso que nós precisamos ter em nossa mente. Peraí, eu vou para a igreja só para pedir coisas? Eu estou fazendo o básico, que é a prioridade que o Senhor manda? Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça. Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, então eu vou esperar nele. Você veja que aqui Elias, quando ele repara o altar, aí sim ele vai fazer intercessão. E a oração de Elias, primeiro que ele falou assim: por que Elias pede para que Deus mande fogo do céu e consuma o holocausto? Ali no meio daquele povo tinha três classes de pessoas. Tinha ali o povo de Deus, era Elias e mais 7.000 que não se dobraram para Baal. Tinha o povo de Deus que cria, que vivia na fé. Tinha os indecisos que estavam no muro, né? Aqueles falam assim: uma hora ele é da fé, outra hora ele zomba da fé. Tinha os indecisos. E tinham os profetas de Baal, que não eram poucos. Então a fé daquele povo estava abalada, precisava de uma confirmação. Então, tem muitas pessoas que para poderem crer, que precisam ver. Eles precisam ver.
Então ele repara o altar e ele começa o quê? A clamar. E aí ele fala no versículo 37, ele começa a oração e fala assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a fizeste, que tu és Deus, e a ti fizeste retroceder o coração deles. O coração desse povo precisava voltar para Deus. E quando Elias faz essa oração, e que Deus ali opera segundo as palavras de Elias, e Deus manda fogo do céu e consome o holocausto, as pedras, e lambe no chão a água, tudo ali consome. Este povo se prostra no chão e fala: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, muitas das vezes precisa ali que algumas necessidades sejam supridas, mas a prioridade sempre é o rei. Nós precisamos entender. E aqui no capítulo 18 de Elias, ele está subindo e ele faz essa situação aqui. Ele começa primeiro reparando. E eu quero que, igreja, que não só vocês, eu também me incluo, para nós venhamos olhar para dentro do nosso coração, para dentro de nós. Porque o nosso Deus, Ele é Deus que Ele sonda pensamento e coração. Ele é Deus que prova os pensamentos e o coração. E isso para dar a cada um de nós conforme o seu proceder. O povo estava vivendo naquela situação de miséria. O povo estava passando por enfermidade, fome, morte. A nação de Israel estava destruída por conta da fome, porque não chovia. E de repente, assim na nossa vida está destruída porque não há chuva de Deus. Nós precisamos da chuva para tudo em nossa vida. E isso acontece de repente, a falta de chuva na nossa vida, ela não chega porque nós não temos tido prioridade. Nós não estamos sabendo o que é prioridade na nossa vida. A prioridade é buscar em primeiro o reino. O resto você não precisa se preocupar. Desde que no dia Ele vai trazer as suas necessidades. E a necessidade que vai vir a cada dia, Deus Ele vai suprir sobre a sua vida. Então nós temos que aprender a depender deste Deus. Por isso que antes de eu começar o culto, eu falei aqui em um versículo no livro de Jó, no capítulo 22 e 28, fala assim: se nós projetarmos, quem tem projeto aqui? Quem tem projeto? Mas se os seus projetos não estiverem na direção de Deus, ele não vai para frente. Vou dar um exemplo: se essa igreja aqui não fosse um projeto de Deus, ela não estaria aberta até hoje. Porque o que tem que levante, o que tem de situação, pessoas, pessoas que estão aqui desde o começo, que pessoas falam assim: o que você está fazendo lá? Sai de lá, ali não tem Deus, ali não tem... Se não tivesse Deus, não estava aberta. Quantas pessoas que abriram a igreja, no mesmo tempo que nós abrimos essa igreja, e não foi para frente. Não só foi uma nem duas, não, foi muito mais. Mas aqui nós temos uma coisa, uma prioridade. Qual é a nossa prioridade que nós temos aqui, igreja? Buscar primeiro o reino de Deus, e o resto Ele vai acrescentar. Você não vai ouvir o pastor pregando aqui palavra para bajular você, não. Para que você saia daqui sem conserto, para que você saia daqui sem salvação. Primeira coisa é que você venha a ser salvo, para que as outras coisas elas venham a ser ali supridas no dia a dia. Então, igreja, aqui o povo, a necessidade deles era de chuva, mas a nossa necessidade primeiramente tem que ser o altar, tem que levantar o altar do Senhor. E de repente está em ruína, e de repente está caindo, de repente tem dias que você só está pela misericórdia de Deus. É dia de olhar para que o altar seja restaurado na sua vida. Não fique sobre dois pensamentos
pensamento, como tinha graça desse povo aqui, que cogitava sobre dois pensamentos. Uma hora esse povo era de Deus, uma hora eles eram da fé, uma hora eles estavam orando com o povo da fé, outra hora eles estavam com o povo no bar, bebendo cachaça, zombando, chamando o pastor de ladrão, não sei o quê. Então nós temos que estar no povo da primeira classe, que é os 7.000 que não dobraram o joelho para Baal, mas proferiram o nome de Jesus, crendo, confiando em uma situação adversa. Sabe qual era a comida do povo naquela época? Pão e água. E eu acho que não era nem para tudo, eu acho que a água era rateada. A água era comprada por um preço muito grande. Por isso, quando ele prepara o altar do Senhor, ele ergue o altar do Senhor, ele repara o altar, e ele coloca ali a lenha, coloca ali o bezerro para o holocausto, ele manda jogar não sei quantos baldes de água ali. O povo ficou doido. Como assim? Água? Água valia, né? Valiosa naquela época. Olha, tá vendo? 150 litros de água. Então imagine aquele povo necessitado, muitas pessoas com sede, mas aí o Acabe assim mesmo, ele falou assim: não pode, porque o rei quer, o rei vai buscar longe, vai buscar em outro país, não tem condições, vai trazer. Então jogou, e quando ele lia a cama, o fogo desce. Então, igreja, para que o fogo desça, para que as nossas necessidades sejam supridas, primeiramente nós temos que erguer o altar de Deus dentro do nosso coração. Quando nós erguemos o altar de Deus dentro do nosso coração, quando você abrir a sua boca, fogo vai descer do céu sobre a sua vida. Amém? Então nós precisamos ter o céu como prioridade. Às vezes não é costume de muitas pessoas. Então depois eu peço que você leia em casa esse capítulo todo, que ele fala aqui, o título das vezes fala assim: Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. A partir de quando alguém falasse nessa passagem, agora você vai lembrar: eu preciso restaurar o altar do Senhor na minha vida. A necessidade era de chuva. A necessidade era de chuva, mas nós temos que ter prioridade na nossa vida. Ou seja, tem coisas nas nossas vidas que às vezes nós colocamos como necessidade. Às vezes você chega em casa cansado do trabalho, e você fala assim: não vou hoje para a igreja não. O teu cansaço é o quê? Necessidade. Qual é a prioridade? Estar na presença, na casa do Pai. É isso. E às vezes nós teremos empurrado com a barriga. O Senhor entende. Eu vou amanhã, eu vou depois. E nós fazemos todas ali o que está em nosso alcance pelas necessidades. Mas a prioridade nós temos negligenciado. E às vezes é a causa de nós não termos sido alcançados ainda as bênçãos, a chuva não tem chegado na nossa vida. Quem está entendendo a palavra? Então vamos procurar, igreja, fazer as prioridades na nossa vida. Vamos deixar o reino para segundo, terceiro plano, não. Vamos colocar o reino primeiro. Porque Deus, nesse texto, ele não está abolindo aqui a necessidade. Ele não está dizendo que não vai fazer a necessidade, mas ele está dizendo que primeiro tem que ser, porque é Deus de princípio. Princípio, quando eu faço o que é prioridade, e aí ele vai fazer as duas coisas, as necessidades que nós temos na nossa vida. Quem entendeu a palavra? Só isso hoje. Só isso é uma palavra curta. Então entenda, eu quero que você pense qual é na qual das classes, das três classes que eu acabei de falar para você, você está. Você está na classe dos profetas, dos que não se dobraram para Baal, que busquem primeiro o reino, ou você está na classe dos indecisos. Uma hora você crê, uma hora você não crê. Ou você já é de Baal, você já é mundano.
São 3 classes. E aí nós vamos o quê? Se nós estamos na classe dos indecisos, nós vamos procurar agora entrar nas classes dos profetas, dos da fé. E mesmo que tudo vá de mal a pior, como foi o louvor que nós cantamos, eu não sei se você vai lembrar, que fala aquele lá assim: perto eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render já. Aí eu vou falar assim: ó, tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que vem. Não tem comparação, sabe por quê? Por mais que eu faça, por mais que eu tente agradar a Deus, não vai ser suficiente pelo que Ele fez por cada um de nós. Porque nós estávamos condenados, mas Ele ali morreu para nos dar vida. É por isso. Não tem comparação em tudo que nós fizemos. E aí nessa canção, nós trecho lá, que fala assim: não importa a situação, não importa o que eu estou passando, não importa o que está acontecendo, no dia de culto eu tenho que estar na presença de Deus. Glória a Deus. Tem culto na igreja? Na prioridade. Eu vou para a casa do papai, eu vou buscar a presença dele. Isso é prioridade. Igreja, quando nós fizermos isso, a não ser que, por exemplo, tem culto às 8 horas da manhã na semana e tem culto às 7h30 da noite. Vai terminar, a noite é 1 hora, tem de manhã também é 1 hora, é rápido. Você ainda está no trânsito. Está passando aí, a porta está aberta, eu vou descer. Gente, é prioridade, não é? Cheguei a glória, cheguei a tempo ainda, vou pegar pelo menos na hora do amém. Você acha que Deus não leva em conta isso? Ele sonda os nossos pensamentos, Ele prova o nosso coração. Às vezes nós somos reprovadas nas mínimas coisas, nas pequenininhas coisas, mas eu estou almejando coisas. Mas se eu sou relapso com as pequenas, como é que Ele vai me entregar as grandes? Como é que Deus vai me dar as grandes se eu não faço ali as pequenas? As prioridades eu não tenho ali feito. Então nós temos que ver, igreja, isso. E aí quando nós fizemos isso, quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, então Deus Ele vai salvar. Parece uma coisa, igreja, quando você está tudo preparado. Era comigo hoje em dia, não importa, eu já deixei pessoas em casa. Chegou lá, então, para a igreja. Vamos? Tá bom. Eu vou para a igreja. Você tem que marcar, meu irmão. Você tem que falar uma coisa para mim. Eu tenho compromisso. Está entendendo? Mas agora à noite, por que não avisou que vinha? Você está entendendo que é uma coisa do. Que é para impedir de você vir? Que ele vai impedir de você fazer a prioridade? Não. Você tem que fazer a prioridade. Por isso nós temos 2 cultos aqui. Nós podíamos fazer só um culto na semana. Aliás, no dia. Então 3 dias na semana. Nós poderíamos fazer no domingo só pela manhã, mas aí a gente vai à noite, porque tem pessoas que trabalham no domingo. Aconteceu lá, aí ele não pode vir agora amanhã, ele vem à noite. Não tem desculpa. Mas tem pessoas que não conseguem vir nem de manhã nem à noite. Não é porque ele viajou, não. Porque ele teve outra prioridade. E a prioridade é o reino. As necessidades Deus vai fazer acontecer na nossa vida. Amém? Eu não vou mais me prolongar, não. Quem entendeu essa palavra? Guarde essa palavra sobre o seu coração, igreja. E faça, veja o que é prioridade da sua vida e faça segundo assim a prioridade do desejo do teu coração. Em nome de Jesus. A você, meu irmão, minha irmã que nos acompanhou, que Deus abençoe. Um beijo no coração, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.